No sábado, dia 8 de junho de 2024, o que poderia ser apenas um passeio comum entre avô e neto, acabou resultando em um crime terrível e inexplicável. Duas gerações de uma mesma família andavam felizes por uma rua de Santos quando cruzaram com um homem que foi capaz de transformar em tragédia uma história que deveria ser lembrada apenas como um passeio feliz entre avô e neto em um final de semana qualquer. Fala galera, Joel Paviotti aqui. Cara, essa semana aqui passada ocorreu um fato que eu fiquei muito bolado. O idoso acabou perdendo a vida na frente do neto por conta de uma voadora, segundo a polícia, né? E cara, quando eu vi isso no jornal, eu falei, nossa, é muito triste, cara, muito triste essa situação. E eu vou pedir pro Fernando colocar o rosto da vítima aqui, do senhor. Esse é o senhor César, que a família enterrou com muita tristeza. Um senhor de 77 anos aí que já estava aposentado, tentando curtir a vida. E aí trombou com, enfim, uma pessoa aí que acabou ceifando a vida dele. A gente vai contar essa história aqui pra vocês. Lamentavelmente, um ato violento e covarde que tirou a vida. E vocês vão ver o quão absurda essa história, mas o quão ela também tá virando realidade no nosso país, cara. Bom, vamos lá. Fernandão, roda a vinheta. Galera, César Fini Torresi tinha 77 anos e era aposentado. Ele trabalhou muitos anos na vida dele como tipógrafo, que é os caras que arrumam o texto assim no jornal e tal, pelo que eu entendi. Há décadas, pessoal, ele tinha se separado da sua esposa e morava em uma casa simples na cidade de Santo André, em São Paulo, e vivia da aposentadoria. Torresi vivia com dois irmãos também idosos e dividia seu tempo visitando os 3 filhos e os 6 netos que moram em diferentes cidades no estado de São Paulo. Algumas mais próximas, algumas mais longínquas. Nessas visitas, a sua maior alegria era passear com os netos. E foi em um desses passeios que ele acabou sendo vítima de uma violência inexplicável. Pelas referências que consultamos aqui, galera, César era um homem muito amável e bonzinho. Me parece que era um senhor que muita gente queria ter como vô, que é aquela figura carinhosa. No dia 8 de junho de 2024, o César Torresi passeava com seu neto de 11 anos pela rua Pirajá da Silva, no bairro Aparecida, na cidade de Santos, São Paulo, aqui no litoral. Avô e neto caminhavam felizes, de mãos dadas, aproveitando esse momento de cumplicidade e alegria que é o reencontro com quem nós amamos. Passear com os netos, como eu já disse para vocês, era uma das maiores alegrias de seu César, segundo a família. Ele sempre viajava para Santos, Jundiaí e Diadema, onde moravam seus filhos, para viver esses momentos em família e acompanhar as diferentes etapas da vida dos seus netos e também as dificuldades e, enfim, felicidades dos filhos. Os dois estavam a caminho do shopping, que fica localizado bem próximo do local onde eles estavam, quando um carro avançou na direção do avô e do menino. De acordo com relatos que nós temos, e do neto principalmente, que acompanhava o seu César, eles estavam atravessando a rua entre os carros porque o semáforo estava fechado. Era uma tarde de sábado e havia muitos veículos naquela rua, tá? E aí, galera, de repente, um carro avançou na direção de seu César e de seu neto, de 11 anos. O carro deu uma freada, na verdade o motorista freou o carro, né, de forma brusca, e seu César se apoiou no capô do veículo para não cair. Não houve qualquer dano ao veículo, galera. E uma situação normal do dia a dia, o avô, sei lá, e o neto levantariam ali, tudo certo, e seguiriam a vida e iriam se divertir no shopping, assistir um filme, comer alguma coisa, tomar alguma coisa. Mas naquele dia, o que ocorreu foi completamente diferente e bárbaro e muito violento. O condutor do veículo esperou que o avô e o neto atravessassem a rua. Foi até eles a pé e deu uma voadora no idoso, tá? Com um chute certeiro em seu peito, seu César caiu no chão. É isso mesmo, galera. É isso que você ouviu. O homem, ele meteu o pé no peito de um idoso simplesmente porque o idoso colocou a mão no seu carro enquanto tentava se apoiar diante da freada para não cair, velho. O homem que cometeu esse ato terrível chama-se Thiago Gomes de Souza. Fernando, coloca o rosto dele aí. Ele tem 39 anos e dirigiu um Jeep Commander, tá? Quando cometeu o crime bárbaro do qual estamos falando aqui. Depois de acertar o seu César, galera, com a voadora, o Thiago foi até o shopping para tentar se esconder da polícia. Pessoal, e inúmeras testemunhas presenciaram o que aconteceu e uma delas chamou o SAMU e a polícia. O seu César foi levado para a unidade de pronto atendimento
na Zona Leste, tá? E o rapaz que tirou a vida dele aí foi tratado, chamou advogado, tudo foi tratado com muita educação pela polícia, não foi nem algemado, foi levado tranquilamente pra delegacia, o Jeeper Commander tá tudo certo, tá? Dá pra vocês saberem aí que, enfim, ele foi tratado com muito respeito pela polícia, ok? Bom, o seu César precisou ser entubado. Teve 3 paradas cardíacas. Infelizmente, aos 77 anos, depois de uma voadora, acabou não resistindo. Seu César perdeu a vida porque tocou no veículo de um homem. Mano, de todas as coisas que eu falo aqui, Fernando, eu nunca achei que eu ia estar dando uma notícia, contando uma história de um cidadão, de um indivíduo, de um senhor de 77 anos que faleceu na frente do neto por tomar uma voadora de alguém, de 77 anos, irmão. O crime chocou todo mundo, galera. Não vi ninguém que não ficasse chocado. De acordo com sua família, seu César era um homem muito bom, muito querido por todos e conhecido no bairro aonde ele residia. Todo mundo conhecia ele como seu César. Durante toda a sua vida, ele trabalhou como tipógrafo, né, e vendedor de impressos gráficos. Ele era, inclusive, especialista em convites e calendários. Então, pensa quanto ele deixou a sua letra, a sua marca em momentos de felicidade na vida das pessoas. Segundo seu filho, ele era muito saudável e brincava com todo mundo. E ele fazia uma brincadeira bastante interessante, dizendo que ele tinha 77 anos, mas tinha uma saúde de alguém de 20 anos de idade. Para a família de seu César, galera, é impossível compreender a agressão que tirou a vida deles. Estão muito revoltados. Ele era um idoso de 77 anos que caminhava com uma criança ao seu lado. Não havia o menor motivo para ser agredido daquela forma. Segundo o boletim de ocorrência, o seu César, boletim de ocorrência e o boletim médico, né, do IML, o seu César bateu a cabeça e com a queda ele sofreu um traumatismo craniano que consequentemente levou ele a óbito, né? Bom, as pessoas que presenciaram esse ato, tá, ficaram indignadas com o que viram. Algumas pessoas chegaram a discutir com o cara que tinha feito esse negócio com o senhor no local. O agressor acabou sendo localizado pela polícia dentro do shopping e, lógico, foi levado pela polícia militar, como eu falei para vocês, sem problema nenhum. Segundo a polícia, Thiago é de Campinas e já tinha passagens por estelionato e desacato. Ó, 2 coisas. O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte e o Tribunal de Justiça de São Paulo converteu a prisão em flagrante de Thiago para prisão preventiva, tá? Thiago Gomes de Souza, galera, foi recolhido no Centro de Detenção Provisória de São Vicente e o seu advogado está tentando conseguir um habeas corpus. Segundo ele, lógico que a gente consultou também as referências do advogado para falar, o Thiago não tinha intenção de tirar a vida do senhor, então é lesão corporal com a questão seguida da morte, né, com consequência da morte. E não seria, por exemplo, um homicídio doloso, tá? Porque não teve a intenção. Então tá tentando esse habeas corpus. E as últimas notícias também que nós tivemos da defesa de Thiago, eles sinalizaram que ele pode ter cometido o crime por ter um laudo de bipolaridade, por exemplo. Bom, é legítimo que a defesa possa usar essa tese, tá? Mas eu acho muito estranho que nos últimos tempos muita gente tenha usado esse tipo de artifício, né? De artifício não, de justificativa. Como se ter um transtorno mental facilitasse a pessoa a cometer certo crime ou não deixasse que ela fosse imputada por conta disso. A gente precisa ficar de olho para debater esse tipo de patologização das condutas. Porque assim, pô, esses dias atrás eu tava vendo uma reportagem, Fernando, do cara que foi racista, xingou o cara de tudo quanto é nome e tal, não sei o que, botou o cara pra fora do lugar, aí de repente ele conseguiu trazer um laudo lá de que ele tinha esquizofrenia, ou de que ele tinha bipolaridade, e o cara lançou pra mídia e tal, que o cara não tava bem das ideias. Então assim, tem que tratar, né? Bom, na simulação e reconstituição feita pela Polícia Civil, que é aquele sistema em que os caras, aquele evento que os caras levam as pessoas lá e os caras, enfim, tentam demonstrar como é que foi o crime para os investigadores conseguirem entender. Bom, na simulação e reconstituição feita pela polícia, o Thiago chorava copiosamente. Logicamente, né, galera, ele entendeu que caiu nas garras do direito penal, que é bem difícil de sair. Enquanto ele tava lá chorando, arrependido, não sei se é arrependido, não tenho capacidade de julgar porque por medo das consequências, né? Enquanto isso, a família de seu César convive com a dor imensa e inexplicável de ter que enterrar o próprio, enfim, parente a 7 palmos de terra. Segundo eles, ele era um homem cheio de vida, que não parava quieto, era muito saudável e carinhoso, e é impossível assimilar a violência que ele sofreu.
O seu neto, que testemunhou todo o ato bárbaro, está em estado de choque e precisará passar por um bom acompanhamento psicológico para lidar com tudo isso que aconteceu. Segundo a delegada que acompanha o caso, né, que acabou pegando o caso, a causa da morte de seu César foi a agressão, conforme as palavras da delegada, abre aspas. Esse senhor faleceu em virtude dessa lesão. O coração dele quase estourou no peito, tamanha a violência dada pela voadora. O negócio é feio demais, mano. Às vezes é muito tenso vir contar essa história aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos junto, fui. Valeu, até uma próxima.